Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente vai dar agora seguimento à segunda parte da aula sobre Antiguidade Oriental. A gente estava falando sobre Egito, tá? Comentamos ali brevemente sobre o processo de mumificação, as pirâmides, enfim, a função de tumba que as pirâmides exerciam. A gente vai falar um pouquinho agora sobre religião egípcia. A gente vai entrar um pouquinho mais na religião egípcia, tá? Uma característica importante da religião egípcia nesse momento do Egito Antigo é dizer que essa religião era uma religião antropozoomórfica. Olha que palavrão eu acabei de falar, tá? O que eu quero dizer quando eu comento que essa era uma religião antropozoomórfica? Tá? Em grego, antropo significa ser humano, zoou, animal, e mórfico, morphos, em grego, significa forma. Tá? Então, ser humano, animal, forma. Uma religião antropozoomórfica é uma religião na qual as divindades têm formas tanto de animais quanto de seres humanos, mistas, mescladas. Tá? Houve religiões no passado apenas zoomórficas, em que os deuses eram animais, entidades da natureza e tal. A gente tem, por exemplo, a nossa religião predominante na nossa atual sociedade, o cristianismo. Tá? É uma religião antropomórfica, né? Quando Jesus é perguntado sobre como era o Pai e tal, né? Jesus explica que os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós, seres humanos, temos a forma de Deus, e aí é uma inversão da lógica, né? A gente pensa Deus com forma humana. Na verdade, o que o cristianismo coloca é que o ser humano tem uma forma física divina, mas enfim, né, essa identificação, essa identidade entre a forma da divindade e a forma do ser humano, isso é chamado de antropomorfismo, então forma de ser humano, zoomorfismo, forma de animal. Na religião egípcia, a gente tem o antroposomorfismo, tá? Então a gente vai ter nesse próximo slide, inclusive dá para ver um pouco melhor, né? Acho que em preto e branco dá para ver melhor. Você tem alguns deuses, algumas divindades que são forma exclusivamente humana, tá? Você vê alguns aqui que são puramente seres humanos. Já alguns outros, né? Você vê que tem cabeça de animal e corpo de ser humano, tá? Então, você percebe essa mescla e essa mistura, né? Em alguns momentos antropozoomorfismo, em outros antropomorfismo, enfim. Tá? Outra característica que você já percebe aqui, sem que eu precise falar nada, é que a religião egípcia era uma religião politeísta. Opa, minha caneta parou de funcionar. Politeísta, o politeísmo, tá? O que eu quero dizer com politeísmo? Poli, vários, os deuses, vários deuses. A religião cristã é uma religião monoteísta, monos, um só, teísmo, Deus, só um Deus. Então, a nossa religião dominante hoje, as religiões dominantes hoje no mundo contemporâneo, 2020, né? São religiões monoteístas, né, na maior parte dos países. A gente tem o Ocidente inteiro predominando o cristianismo nas suas várias vertentes. A gente tem ali no Oriente Médio, uma boa parte da Ásia, o islamismo. O Islã tem mais de 1,5 bilhão aí de seguidores mundo afora. O cristianismo mais ou menos a mesma coisa também. Enfim. Então a gente tem essas religiões aí monoteístas tendo uma enorme importância, tá? Embora ainda existam religiões politeístas numerosas, significativas no mundo. Você vai para a Índia, por exemplo, você tem 1,3 bilhão de indivíduos na Índia. A maioria professa o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta. Tá? Entendido até aqui? Avançando um pouco mais, os egípcios eles acreditavam, a gente já comentou sobre isso, na vida após a morte. Tá? Eles vão criar a noção de alma. Né? Essa noção de alma ela surge nessa religião egípcia e depois disso passa para o platonismo, enfim, para a filosofia grega, chega até Roma, entra no cristianismo posteriormente, enfim. Essa ideia de que existe uma essência imortal dentro de cada um de nós e tudo mais. E no cristianismo, na religião egípcia antiga, você acreditava que, fazendo-se uma série de rituais apropriados, você conseguiria preservar essa alma da morte. Né?
A morte do corpo físico não representaria a morte da alma. Tá? Só que a gente vai entrar agora num ponto mais delicado. De forma geral, os egípcios antigos eles foram politeístas. Exceção feita, tá, a esse indivíduo aqui, que está representado nessas imagens, o Amenófis IV. Tá? Amenófis IV foi faraó da 18ª dinastia. A gente está falando de novo império no Egito. E a princípio, seu nome era Amenhotep. Né? Em língua egípcia seria alguma coisa como Amenhotep, a gente traduz como Amenófis. Tá? Amen aqui não tem nada a ver com amém que a gente fala no cristianismo no final das orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém aqui é uma forma como a gente traduz e tal a palavra egípcia Amon. Tá? Amon era uma divindade muito importante do panteão egípcio. Só que, e acho que a gente deve ter visto isso num daqueles primeiros slides, dividindo, categorizando os vários momentos da história do Egito, né? O antigo império é um momento de esplendor, o médio império é um momento de briga com os nobres e o novo império é um momento de briga com os sacerdotes. Quando se fala lá em Novo Império sobre briga do faraó com os sacerdotes, a gente está falando disso aqui. Tá? O faraó, o Amenófis IV, ele começa a acreditar, a perceber, a entender que os sacerdotes estavam ganhando tanta importância devido a esse papel relevante da religião egípcia na vida cotidiana, que ele, faraó, se sentiu desprestigiado, colocado numa posição secundária. Ele estava começando a se tornar, ou pelo menos assim ele se sentia, vítima das demandas, das necessidades, das imposições da classe sacerdotal. Então, o Amenófis IV ele decide fazer uma espécie de reforma religiosa. Tá? O que é essa reforma religiosa? Ele constrói uma nova cidade para ser capital e impõe um novo culto. Tá? A ideia dele era deslocar o centro de poder para uma área distante daquele clero tradicional que dominava, né, o Egito e criar uma nova religião que fosse baseada no culto de um único Deus. Tá? Uma religião monoteísta. Essa religião seria o culto do deus Sol, né, o culto do disco solar chamado de Atom. Amon era a divindade dominante, era a mais importante, não era a única, mas era uma das mais importantes naquele momento em que ele vai fazer essa reforma. E aí ele vai tentar abolir o culto de Amon em prol do culto de Atom. Só que como ele carregava Amon no próprio nome, ele precisa mudar de nome, e aí ele passa a ser chamado de Aken-Atom. E aqui esse Atom é em referência ao deus aí do círculo solar, do disco solar e tal. Aken, em linguagem egípcia, existe uma série de divergência aí, mas seria alguma coisa como aquele que cultua Atom. Né? Então, como o faraó era considerado pela população, né, pela sociedade, pela visão cosmológica egípcia, um deus na terra, né, se esse deus fala que você tem que parar de cultuar ele aos outros deuses e cultuar apenas Atom, as pessoas meio que ficam confusas, mas falam, bom, a primeira obrigação que a gente tem é obedecer ao faraó. Então, durante o reinado de Akenaton, né, Akenaton, enfim, a gente vai ter uma tentativa de implantação do monoteísmo. Tá? E aí o reinado de Atom ele é muito obscuro, muito complicado a gente conhecer, porque após a sua morte ele é sucedido por um outro faraó que vai governar por um tempo assim muito minúsculo, um reinado tampão de uns 2, 3 aninhos, e aí depois vem o famoso, que todo mundo conhece e tal, o Tutankhamon, tá? Ou Tutankhamon. E aí existe muita divergência se o Tutankhamon seria filho, sobrinho, ou então se ele teria se casado com uma das filhas do Akhenaton, enfim. Tá? O que a gente sabe aqui é o seguinte, que num breve espaço de tempo, a gente tem o Akhenaton, ele morre, né? Breve espaço, eu estou falando breve assim, são aí algumas décadas, né? Mas dentro do total da história egípcia realmente é um breve espaço de tempo. A gente tem o Akhenaton governando, ele morre, é sucedido por um outro faraó que também, não sabe muito bem o final dele, mas enfim, desaparece, e aí vem o Tutankhamon. Se você, ou Tutankhamon, como alguns gostam de pronunciar, se você perceber o nome Tutankhamon, Amon, tem Amon no final. Isso já indica pra gente que no reinado do Tutankhamon, né, a gente tem um retorno
ao politeísmo, um retorno ao culto de Amon, indicativo aí de como esses sacerdotes eram poderosos e como essa tentativa de reforma religiosa bancada pelo Akhenaton, ela não é tão profunda na mentalidade dessa população egípcia que consiga perdurar depois que ele, Akhenaton, protagonista dessa reforma, morreu, desapareceu. Tá? O que a gente sabe aqui no frigir dos ovos é o seguinte: toda essa linhagem que tinha alguma ligação próxima com o Akhenaton, ela desaparece. Tanto que depois vai começar uma nova dinastia, a 19ª dinastia egípcia, que é a dinastia famosíssima, importantíssima lá do Ramsés, do famoso Ramsés II, que é aquele que enfrenta o Moisés na história bíblica do livro do Êxodo e tal. Enfim, o que a gente sabe é que aquele grupo, né, aquele núcleo de poder ali em torno do Akhenaton desaparece. Muita gente fala de sabotagens, de conspirações, de assassinatos desses faraós, né? Enfim, que eles teriam sido mortos ali em conspirações e tal. E a gente tem um retorno do politeísmo. Então, a experiência monoteísta no Egito, ela aconteceu, ela existiu. Mas ela foi dentro de uma história que tem aí milhares de anos, 3, 4, 5 mil anos, ela foi uma experiência de curta duração, durou algumas décadas, não chegou a ser um século, né? E isso é uma das causas pelas quais a gente tem preservado o túmulo do Tutankhamon, mas a gente não sabe muita coisa sobre Akhenaton, porque após a morte e o desaparecimento desse grupo, tudo em termos de texto que fazia referência a eles é destruído, é eliminado. Assim. Existe um processo, uma tentativa de apagamento sistemático da memória. Lembrando aí que a gente falou nas aulas presenciais no começo do ano sobre o conceito de memória, existe um esforço político de se apagar a memória desse rei, né, desse faraó e das pessoas ligadas a ele, daquela ideologia, né, daquela crença, porque manter viva a memória dessa crença era manter viva uma memória de uma ameaça política para a classe sacerdotal. Tá? E aí o Tutankhamon, né, alguns dizem que ele morreu muito jovem, governou pouco tempo, e o seu túmulo ele vai ficar escondido, ocultado, porque esse apagamento de memória que vai ser feito ali no Egito Antigo sobre o Tutankhamon e o grupo ligado ao Akhenaton, né? E eles tinham a ligação, Tutankhamon e o Akhenaton, não se sabe muito bem qual era essa ligação, se eles eram pai e filho, ou genro e sogro, enfim, qual era o nível de parentesco, mas que havia uma ligação, havia. O Tutankhamon ele é meio que visto também como um corresponsável por aquele ataque à religião egípcia e tal, mesmo restaurando, restituindo o culto de Amon, mudando o nome, porque o nome era Tutankhaton, uma coisa assim, né? Tinha Aton no nome dele também, mas ele muda para Tutankhamon para reforçar o culto de Amon. A ideia era que o seu túmulo fosse ocultado, que se construísse um outro túmulo por cima, que se apagasse a memória sobre esses caras todos e tal. E isso é o que fez com que o túmulo do Tutankhamon ficasse preservado. Tá? Porque como ele ficou embaixo de um outro túmulo, os túmulos egípcios, a gente já comentou na aula anterior, eles eram saqueados, as múmias eram roubadas, tinha essa ideia de que a pó de múmia era um elixir, era um remédio natural e tal. Então, a múmia do Tutankhamon, ela sobreviveu, deu essa sorte justamente por causa desse conflito político. Porque tentam esconder, tentam fingir que ele nunca existiu. Tentam construir um túmulo em cima do túmulo dele, né? O túmulo dele estava ocultado pelas areias do deserto, lá no Egito e tal. Esse túmulo do Tutankhamon, ele só vai ser descoberto no ano de 1922, já no século XX, por um arqueólogo inglês chamado Howard Carter. O túmulo estava lacrado, nunca ninguém tinha entrado, e era uma coisa de louco, dizem os relatos dos integrantes dessa expedição arqueológica, vários deles inclusive morreram pouco tempo depois, o que deu origem a uma mitologia na cultura pop, nas lendas urbanas do século XX, de que essa múmia ela traria uma maldição, entrar no túmulo da múmia traz uma maldição e todos que entram lá morrem. Tem uma explicação muito mais simples, você tem um ar lá dentro viciado e tal, e você entrando, inalando aquilo ali vai te causar problemas pulmonares, respiratórios, e isso pode provocar óbito em algumas pessoas algum tempo depois. Mas enfim, o Howard Carter quando entra e a sua equipe quando entram, né, no túmulo do Tutankhamon, eles relatam que as paredes tinham uma cor muito linda, muito vívida, pinturas decorando as paredes e tal. A gente está vendo aqui uma estatueta
pintada e a pintura realmente está aí aparecendo e tal, mas a gente está vendo aqui embaixo, né, um pedaço de pedra, de uma parede, uma coisa assim, que você não vê cor nenhuma. A princípio, essas paredes eram pintadas, elas eram muito coloridas, umas cores muito vivas, muito bonitas. O que acontece? O contato com o oxigênio, pelo tipo de pigmento, de matéria-prima que se usava para fazer essas tintas, né, um pigmento que sofria processo de oxidação. Aí você vai perguntar para os professores de química como é que acontece essa tal de oxidação, como é que isso funciona. Mas, a princípio, quando o Howard Carter e a expedição dele entram no túmulo do Tutankhamon, as paredes eram mega coloridas e horas depois, com a entrada de oxigênio novo, essas paredes, essas pinturas, elas oxidam, desbotam, perdem a cor, e aí fica essa aparência mortiça de a cor natural da pedra, mas sem você poder ver, apreciar a beleza das cores originais. E isso permitiu também que você encontrasse, né, uma quantidade enorme de objetos feitos de ouro maciço, máscara mortuária do Tutankhamon feita com ouro maciço, lápis lazuli, uma série de pedras preciosas e tal, né? E tudo isso vai ser levado para os museus europeus e vai ser colocado para estudo e exposição. Então, olha como a gente tem aqui uma questão interessante de que um conflito político-religioso lá no Antigo Egito vai provocar uma reação da sociedade contra um governante, tentar esconder, ocultar esse governante, e graças a isso existe uma preservação, né? Tentando apagar a memória do Tutankhamon, o que os antigos egípcios conseguiram foi preservar essa memória melhor do que a de qualquer outro túmulo, faraó, sei lá o que tenha existido, né? Os outros túmulos todos foram saqueados, aquele foi um dos poucos túmulos que nunca foi saqueado e que você tinha os objetos de ouro até, não é só que a múmia estava preservada, o ouro dentro do túmulo estava preservado, isso era um costume egípcio, né? Você enterrava o faraó com as suas riquezas, já que ele teria uma vida após a morte, ele precisava da sua carruagem, ele precisava, tinha uma época do Antigo Império em que você inclusive matava as esposas do faraó e enterrava elas juntos também nas suas pirâmides, para que o faraó pudesse desposá-las novamente após a morte. Então o faraó precisava da sua armadura, das suas armas, das suas facas, dos seus escudos, das suas cadeiras, seus itens de decoração. Tudo isso era colocado, né, uma quantidade absurda de riqueza colocada dentro do túmulo fechado, né, e aí vários desses túmulos foram saqueados tempos depois. O do Tutankhamon, por ter sido sofrido uma tentativa de ocultação lá no Antigo Egito ainda, ele acabou ficando preservado e nunca tinha sido saqueado. Tá? Entendido essa parte aí da tentativa de reforma, né? A gente segue agora adiante, falando das contribuições da civilização egípcia para a humanidade, né? A gente tem avanços na medicina, justamente porque eles precisavam entender o funcionamento do corpo para conseguir fazer o processo de embalsamamento, né? Controle aí da energia hidráulica no aproveitamento do rio Nilo para transporte, enfim, para irrigação e tudo mais. Uma engenharia extremamente sofisticada e avançada, você não constrói uma pirâmide sem isso, né? Essas pirâmides elas eram construídas levando em conta os astros, as estrelas, a posição da pirâmide, em que ela ficava e tal, né? Uma série de questões ali relacionadas a conhecimentos astronômicos, e para fazer isso tudo você precisava conhecer muita matemática. Então, sim, eles deram uma contribuição muito grande aí para a matemática também. Essas são as principais contribuições da civilização egípcia para a humanidade. A gente entra agora um outro ponto do nosso conteúdo, que é a Mesopotâmia. A imagem que você vê aí é uma pintura europeia da Idade Média, né? Da chamada Torre de Babel. Torre de Babel é uma passagem bíblica na qual os seres humanos, séculos depois de terem sido expulsos do paraíso por Deus, né, Adão e Eva, por terem sido expulsos lá por desobedecer e comer o fruto da árvore do conhecimento, né, eles foram expulsos para a terra e os seus descendentes queriam voltar para o paraíso, e a ideia é que o paraíso ficava no céu, né, então esses descendentes de Adão e Eva, esses seres humanos, começaram a construir uma torre muito, 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 muito alta, que chegasse até o céu, porque eles iam invadir militarmente o céu, inclusive lutar contra, né, as hostes celestiais, se fosse necessário, para retomar o paraíso. Deus, todo-poderoso que era, né, em vez de lançar um raio e destruir aquela torre, porque isso, né, não resolveria o problema, outras torres poderiam ser construídas, o que Deus faz é criar uma situação na qual cada indivíduo dentro dessa torre falasse uma língua diferente. Assim, essas pessoas não conseguiriam se entender, coordenar o seu trabalho, se juntar e fazer algo coletivamente, e nunca mais conseguiriam fazer uma torre tão alta, enfim, e chegar novamente ao céu. Tá?
É uma metáfora, é uma alegoria muito bonita para tentar explicar como existe uma diversidade linguística no mundo. Porque se você parar para pensar, a princípio, se todo mundo é descendente de Adão e Eva, todo mundo devia falar a língua de Adão e Eva, que era uma só. Então todo mundo na Terra devia falar o mesmo idioma. Como é que existem tantos idiomas no planeta? Segundo a Bíblia, como a Bíblia explica isso? Uma maldição divina, né? Uma punição, um castigo, quando os seres humanos tentam criar essa enorme torre. Tá? Na verdade, o que a gente tem como entendimento hoje é que isso que é chamado de Torre de Babel era um tipo de templo construído lá na Mesopotâmia. Esse templo chamava-se zigurate. Tá? Esses zigurates eram torres altas, eram construções altas e tal. E aí, a forma como essas construções entram na Bíblia, a explicação bíblica para esse evento histórico real seriam torres para tentar chegar ao paraíso. Tá? Só que antes da gente chegar nos zigurates, na religião da Mesopotâmia e tudo mais, a gente precisa resolver aqui uma questão que causa muita confusão em muita gente. Quando eu falo de Egito, eu estou falando de um povo e de um território. Tá? O território do Egito com o povo egípcio, é uma coisa só. Quando eu falo de Mesopotâmia, não existe um povo mesopotâmico. Quando eu falo de Mesopotâmia, eu estou falando de uma região. Tá? Essa região, o próprio nome já indica as características dessa região. Tá? Quando eu falar em Mesopotâmia, no grego, meso é meio, potamos é rio. Então, é uma terra que fica no meio de vários rios, especificamente de dois rios. Os rios Tigre e Eufrates. Tá? Rios Tigre e Eufrates. Esses dois rios, eles banham uma região que hoje a gente chama de Iraque. Tá? E era uma região que, devido à presença desses rios, era extremamente fértil, faz parte ali do crescente fértil. Diferente do Egito, que era cercado de deserto por um lado, deserto por outro, mar para cima, montanha para baixo, ou seja, o Egito tinha uma série de defesas naturais, a região da Mesopotâmia não. Ela era uma região que, embora houvesse desertos, montanhas aqui e acolá, era uma região que era muito integrada, muito interligada em outras regiões. Então o Egito ele vai passar uma boa parte inicial da sua história, pelo menos o Antigo Império inteiro, sem sofrer invasões externas. Isso vai dar aos governantes do Egito uma tranquilidade durante todo o Antigo Império para construir pirâmides enormes, para fazer coisas incríveis e tal. Na Mesopotâmia não, você tem uma área que era passagem entre a África e a Ásia, entre a Europa e a Ásia. Então, tudo que era comerciante passava por ali, tudo que era exército passava por ali, tudo que era povo passava por ali. Isso dava, por um lado positivo, um intercâmbio muito grande de pessoas, de mercadorias, de conhecimentos científicos. Então, a região da Mesopotâmia era uma região muito rica, era uma região com muitos conhecimentos científicos compartilhados, teorias científicas compartilhadas, mas, por outro lado, era uma região que frequentemente era invadida por um povo, por outro. Então, quando eu falo de Mesopotâmia, não tem um povo, é uma região na qual vários povos distintos passaram, interagiram, enfim, se encontraram e se relacionaram. Entendido? Tá? É a região que está aqui no mapa na sua frente. Se quiser olhar com mais calma, dá uma pausa aí rapidinho no vídeo e dá uma olhada. Eu vou seguir já adiante para o próximo slide. Tá? A gente tem uma linha do tempo aí dos vários povos, né, que invadiram, dominaram a região, que a gente chama de povos mesopotâmicos. Não é um povo só mesopotâmico, são vários povos que ocupam a região da Mesopotâmia. Então, os primeiros são os sumérios, depois os acádios, os babilônios, o primeiro império babilônico, os assírios, os neobabilônicos, o segundo império babilônico, e persas, por fim. Tá? Se quiser mais uma vez ver detalhadamente, pause o vídeo e olhe o quanto quiser. Eu vou mais uma vez seguir adiante. Tá? O primeiro povo, os sumérios, eles deram uma contribuição de fundamental importância, que foi a criação da chamada escrita cuneiforme. Cunei aqui vem de cunha. Tá? Cunha é essa forma aqui triangular. Se você quiser, por exemplo, travar uma porta na sua casa que ela vive batendo, vive indo para um lado e para o outro e tal, você pega uma peça dessa triangular e enfia embaixo da sua porta e ela trava a sua porta. Uma cunha. Uma cunha é uma peça que você pode usar para travar uma estrutura, enfim. Ela é uma peça móvel, você tira, coloca e tal, enfim. É esse formato triangular. Se você for olhar a escrita que eles usavam, né, você vê vários desses triangulinhos aqui para cá, para cá, para cá, ou seja, várias dessas pequenas cunhas. Então, forme é forma e cunei, cunha.
escrita em forma de cunha, escrita que usa pequenos triangulinhos. É isso que quer dizer escrita cuneiforme. Era uma escrita já bem mais simples que a escrita egípcia, né, que é a escrita hieroglífica, e lá no Egito eles usavam uma fibra vegetal chamada junco para fazer o equivalente ao que a gente chamaria de papel, não era papel, né, mas seria algo próximo disso, né? Era um meio do caminho entre um papel e um tecido, que era o papiro. Tá? Os egípcios eles usavam os papiros para escrever. O papiro era maleável, você podia enrolar o papiro, carregar fácil de um lado para o outro e tal. Lá na região da Mesopotâmia eles não tinham essa fibra vegetal, então eles acabavam fazendo pequenas tábuas de barro, tabuinhas de barro, ou estruturas de pedra, se você quisesse uma coisa mais perene, mais permanente, e faziam, né, enquanto o barro ainda estava mole, eles faziam esses triangulinhos, essa escrita cuneiforme em forma de cunha. Essa foi a primeira grande contribuição dos sumérios, né? Além de vários conhecimentos matemáticos, conhecimentos astronômicos, enfim. Se você quiser entender por que o dia tem 24 horas, né? Os sumérios eles tinham um sistema de contagem que não era de base decimal, de base 10. Nós aqui na nossa atual forma de contagem, a gente usa a base 10. A gente conta de 10 em 10 porque a gente tem 10 dedos. Na verdade, os sumérios eles tinham uma base de contagem numérica duodecimal, era a base 12. Por quê? Eles contavam, na verdade, não cada um dos dedos das duas mãos, mas eles com o dedão. Né? Olha aí para sua mão agora. Está olhando para sua mão? Está vendo o seu dedão? Então, agora usa o seu dedão, a ponta do seu dedão, para encostar em cada pedacinho do seu dedinho mindinho. Você olha para o seu dedinho mindinho, você está vendo que o seu dedinho mindinho ele tem 2 linhas e 3 pedacinhos. Né? São os ossinhos do seu dedo, que dobram aí, enfim, são articulados. Cada um desses ossinhos é chamado de falange. Tá? Então, os sumérios eles contavam com a ponta do dedão cada uma dessas falanges aí dos seus dedos. Então, você tem, tirando o dedão, que é o que está sendo usado para contar, 4 outros dedos, tá? E cada um desses 4 outros dedos tem 3 pedacinhos. 4 vezes 3, 12. Tá? Então, eles tinham um sistema de contagem duodecimal. É por isso que na divisão que os sumérios vão criar, que esses povos da Mesopotâmia vão criar, do calendário, o ano tem 12 meses, 12 pedaços. Né? É por isso que o dia vai ter 24 horas, a parte da manhã tem 12 e a parte da noite tem 12. Então, 12 e 12, porque eles usam essa base duodecimal. Tá? Então, isso aí é a importância não só da escrita, mas também da matemática suméria, né, para a evolução das civilizações. Tá? As principais cidades sumérias eram Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Fato importante, essas cidades elas eram cidades-estados autônomas, independentes. Você não tinha uma unidade entre essas várias cidades. Não é que você tinha todas elas obedecendo ao mesmo governo. Cada cidade tinha o seu próprio governante. É tipo o que a gente falou lá no comecinho da história egípcia, quando a gente falou dos nomos. Tá? Aqui a gente vai ter uma situação similar, são cidades-estados autônomas. Tá? Aí você tem uma imagem de uma estrutura central palaciana, o palácio onde está o rei e tal. O que sobreviveu basicamente a essa estrutura são essas estruturas centrais, né? São feitas de tijolos, são construções bem sólidas e tal. E em volta, nessa imagem que você vê, você está vendo casas que eram muito simples, casas enfim, de barro, de estuque, de pau a pique. Essas casas não conseguiram sobreviver ao longo do tempo, mas essas grandes estruturas de tijolos, né, esses palácios reais e tal, sobreviveram. Tá? Tá aí um desenho representando a cidade de Ur. Depois dos sumérios, a gente tem os acádios. Tá? Fato importante sobre os acádios: o primeiro grande governante acádio foi o rei Sargão I. E o Sargão I, né, ele era governante de uma dessas cidades. Ele começa a controlar as cidades vizinhas e ele começa a criar um império unificado, um enorme território composto por várias cidades, todas elas pagando impostos, tributos a ele. Tá? Ele começa a solicitar guerreiros nessas cidades e formar exércitos. Tá? E ele vai usar a língua acadiana como um padrão de comunicação. A ideia era realmente criar um território no qual todo mundo está integrado, falando a mesma língua, obedecendo ao mesmo governante, pagando os mesmos impostos, seguindo as mesmas regras. Né? Era estender o domínio dele além do limite territorial de uma única cidade. Tá?
Depois a gente vai ter o primeiro Império Babilônico, é um outro povo, é o povo Amorita. Tá? Detalhe importante sobre os Amoritas, sobre o primeiro Império Babilônico, é nesse momento que a gente vai ter a criação do chamado Código de Hammurabi. Essa imagem, essa estela, né? A gente chama de estela, essa imagem, essa pedra preta, que você está vendo com a imagem do rei sentado, né? Diante de um súdito, e embaixo, não sei se vocês conseguem ver, né? Tá bem pequenininho, mas embaixo você tem coisas escritas enfim, tem leis escritas, texto escrito em linguagem cuneiforme. Né? Essa pedra aí é a pedra que representa o Código de Hammurabi. Fato importante, o Código de Hammurabi foi uma das primeiras leis escritas da humanidade. Essa lei escrita, ela dava aos súditos o que a gente chama de segurança jurídica. O que quer dizer essa expressão segurança jurídica? Antes, o que era a lei? A vontade do governante. E a vontade do governante podia mudar de um dia para o outro. Então você hoje podia estar se comportando de um determinado jeito, e aquele jeito ele era desejável, aceito, estimulado. Na semana que vem, podia ser que aquela coisa que você sempre fez se tornasse proibida e ilegal, e você era morto. E não é porque assim, aquilo que você sempre fez se tornou proibido. Você para de fazer imediatamente. Não, ficou proibido? Tá bom. A partir de agora, eu não faço mais não. E aí o governante fala, não, a partir de agora você não faz mais, mas semana passada você fez. Eu vou te punir, eu vou te matar, porque semana passada você agiu de um jeito que agora eu estou dizendo que é ilegal. Não, mas semana passada era permitido. Não, não interessa. As pessoas elas não tinham segurança de que a lei seria clara e de que elas poderiam se amparar na lei para se proteger e para ter os seus interesses validados. Né? Uma coisa que hoje era legal, amanhã poderia ser ilegal. Isso causava uma enorme insegurança. Por exemplo, podia ser que hoje não houvesse um imposto e amanhã surgisse um imposto novo. E aí você tinha que pagar aquele imposto de forma retroativa. As pessoas não tinham como se organizar e se defender dos abusos do arbítrio do Estado. Isso gerava uma enorme situação de insegurança, isso prejudicava o comércio. Então o Hammurabi ele vai colocar as leis por escrito para mostrar para essa sociedade o que é certo e o que é errado de forma clara e inequívoca de agora em diante, permanentemente. Isso dava aos indivíduos a garantia de que eles poderiam agir, se comportar e fazer as coisas que eles queriam, sem virem a sofrer posteriormente punição ou retaliação. O reinado de Hammurabi... mais um detalhe. Né? Esse código escrito de leis do Hammurabi ele era baseado na chamada Lei de Talião. A Lei de Talião é conhecida por uma frase muito tradicional que é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente indica que a punição para um crime era equivalente ao crime cometido. Então, se eu mato a esposa de alguém, a punição que eu sofrerei é ter a minha esposa morta. Se eu alejo o escravo de alguém, se eu arranco fora o braço do escravo de alguém, o meu escravo vai ter o seu braço arrancado. Né? Então, isso criava uma situação que muita gente pensa, que bacana, a lei de Talião, a pessoa vai sofrer na pele o mesmo dano que ela causou. Na verdade, quando você para pensar por 2 minutos, não necessariamente você vai sofrer na pele. Né? Se eu mato a esposa de alguém e alguém vem e mata a minha esposa, eu cometi o erro, mas quem sofre não sou eu, quem sofre é a minha esposa. Né? E é isso, para a gente hoje, no século XX, no século XXI, aqui no mundo contemporâneo, a gente já pensa, poxa, mas você não está nem levando em consideração os direitos e interesses da mulher, né? E para essas sociedades antigas, realmente, não havia muitos interesses e direitos das mulheres. Né? A mulher era um pouco vista como propriedade do seu marido, os filhos eram vistos como propriedade dos pais, enfim. Então, é um sistema jurídico que tenta se impor no olho por olho, dente por dente, só que isso acaba, muitas vezes, tirando, inclusive, a legitimidade moral e ética do Estado. Né? Se o Estado está provocando, está criando situações tão violentas e tão bárbaras quanto a que os indivíduos criminosos estão provocando, qual é a justificativa que o Estado tem para punir? Hoje a gente diz que o Estado pune, né, ou essa justificativa moral para a punição do Estado, é porque o Estado quer corrigir as ações imorais, as ações antiéticas que os indivíduos tomam. Né? Quando eu proíbo o homicídio, e aí quando eu mato alguém,
eu estou me comportando de uma maneira errada, equivocada. A ideia, então, é que o Estado deve corrigir a minha ação. Mas se o Estado age de forma tão brutal quanto eu, que justificativa moral, qual é a grandeza moral que o Estado tem para me punir se ele está se comportando de forma tão bárbara, cruel e violenta quanto eu, né? Então, hoje, um dos grandes argumentos para que você não crie uma legislação seguindo esse princípio de lei de talião é porque isso tira, inclusive, o amparo moral que o Estado tem para poder provocar a punição. A parte de uma série de outras coisas, como hoje o nosso interesse na ressocialização dos indivíduos, enfim, o apego, o apreço ao que está estritamente determinado na lei, enfim. Mas basicamente a lei lá do Hammurabi era uma lei que se baseava no olho por olho, dente por dente, o que para muita gente num primeiro pensamento, num primeiro momento parece excelente, parece genial, né? Punir o assassino assassinando o assassino, punir o ladrão roubando do ladrão, punir o agressor agredindo ele de volta, mas isso lá na época não necessariamente se refletiria no agressor, né? Se o agressor mata a mulher de alguém, pode ter a sua esposa morta, isso não o afeta fisicamente, afeta uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, e também porque tira um pouco desse amparo ético-moral do ato de punir do Estado. O Hammurabi foi considerado um dos grandes reis durante seu governo. Você teve estabilidade, você teve segurança, não só jurídica, mas também segurança contra invasões. Você teve um reinado economicamente próspero, muito comércio e tal. Após a morte de Hammurabi, seus descendentes, seus sucessores tiveram dificuldade em manter a unidade do império, impedir invasões, e inclusive a região da Suméria, que era uma região dentro da Mesopotâmia, consegue se tornar independente, se emancipar do primeiro Império Babilônico. A gente tem como como próximo povo a dominar a região da Mesopotâmia os assírios. Eles eram uma sociedade militarista e expansionista. Alguns historiadores antigos diziam que eles eram bárbaros, que eles eram violentos, mas aí a gente já está tomando uma postura indevida de juiz de um povo passado, né? Vários povos hoje, várias sociedades hoje, vários países no mundo contemporâneo são extremamente militaristas e expansionistas e a gente não os chama de bárbaros por isso, né? Não diz que eles são violentos por isso. Os assírios eram um povo militarista e expansionista, para eles a guerra era uma coisa fundamental e indispensável. Eles começam um processo de dominação ampla ali no Oriente Médio, os assírios chegam a dominar até o Egito, eles dominam o litoral leste do Mar Mediterrâneo, que a gente chama de Palestina hoje, e o atual Líbano, né, o território que na época era chamado de Fenícia, então Palestina, Fenícia, Egito, Rio Tigre e Eufrates, só que sendo um povo dominador e militarista, eles dominam muita gente, eles atacam muita gente, eles criam muitos adversários. Muita gente se volta contra os assírios. Então era muito difícil para os assírios manterem a unidade dentro desse enorme império que eles vão formar, porque eles têm vários povos rivais entre si e rivais deles, assírios, né? Então, esses assírios eles não conseguem prolongar o seu domínio muito tempo, né? Tá aí o mapa da região que eles vão dominar. E aí a gente segue adiante, né? Depois dos assírios, a gente tem o período do segundo Império Babilônico, ou dos neobabilônicos, e o grande governante nesse momento, né? O povo neobabilônico aí é o povo caldeu. Nesse momento a gente tem um grande rei, um grande governante, que é Nabucodonosor II. Tá? É nesse período que vão ser construídos os chamados jardins suspensos da Babilônia, considerado aí uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Você tem várias maravilhas do mundo. A gente fez há alguns anos atrás a eleição das 7 maravilhas do mundo moderno. Cristo Redentor é uma delas. Enfim, mas a gente tem também as 7 maravilhas do mundo antigo. Jardins suspensos da Babilônia, Pirâmides de Gizé, Farol de Alexandria, enfim, Colosso de Rhodes, uma série de monumentos da antiguidade, a maior parte dos quais já desapareceu. Jardins suspensos da Babilônia não existem mais. Houve uma época no século XX que quem governou a região da Mesopotâmia, que a gente chama de Iraque, foi um ditador de nome Saddam Hussein, e um dos planos nacionalistas megalomaníacos do Saddam Hussein era reconstruir o jardim suspenso da Babilônia. Mas como ele colocou o seu país em diversos conflitos, em diversas guerras, e, enfim, destruiu o próprio país e cometeu genocídio contra uma parte da sua própria população, ele nunca teve dinheiro suficiente, sofreu embargos econômicos de vários países e tal, ele nunca conseguiu levar adiante esse plano megalomaníaco de construção ou de reconstrução
dos Jardins Suspensos. Tá? Nabucodonosor, ele inicia um processo de domínio de diversas regiões, tá? Inclusive ali do chamado Reino de Judá. Tá? E ele vai dominar aquela área ali e vai levar a sua população de Judá, chamados de judeus. Quando a gente chegar em Hebreus, a gente fala um pouquinho melhor porque Judá, né? Ou judeus, enfim. Durante esse período, esses judeus eles são levados como escravos para a Babilônia, e isso vai ser chamado na Bíblia de cativeiro da Babilônia. Tem uma passagem bíblica falando aí sobre o cativeiro da Babilônia. Isso acontece, né, ali com Nabucodonosor, com o segundo Império Babilônico, com o Império Neobabilônico. Quem é que vai libertar os judeus do cativeiro da Babilônia? Os persas, que vão posteriormente dominar o Império Babilônico, né? O grande governante persa dessa época era um cara chamado Ciro, né? E aí Ciro da Pérsia invade a Babilônia e liberta os judeus do seu cativeiro. Tá? Aí vem a ocupação persa pelo Ciro, né? Os persas vão criar um reino gigantesco, tá? Vão chegar a dominar toda a região do Egito, ali o litoral leste do Mar Mediterrâneo, toda a Mesopotâmia, uma grande parte do que a gente chama hoje de Turquia, Grécia, Irã, Paquistão, chegou ali perto da Índia, do rio Indo. Então você vai ver um enorme império persa. Se quiser ver com mais detalhe, pausa o vídeo aí. E a gente segue agora para o slide final sobre Mesopotâmia. Tá? Grandes contribuições da Mesopotâmia para a humanidade: a criação da escrita cuneiforme, da escrita em forma de cunha, com os triangulinhos, uso de tijolos na arquitetura. Os egípcios, por exemplo, eles usavam pedras, né, enormes blocos de pedra para a construção das pirâmides. Essa linguagem cuneiforme vai ser usada para criar uma legislação, leis escritas, e também literatura. A gente tem um épico da literatura. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor esse épico, joga aí no YouTube, você vai encontrar outros vídeos falando. A história de Gilgamesh. Eu não vou entrar aqui na história de Gilgamesh, a gente não teria nem tempo. Durante esse momento se desenvolve o aramaico. Os judeus ali no cativeiro da Babilônia, né, desenvolvem o aramaico. Conhecimentos astronômicos e matemática é a mesma questão do que a gente falou lá atrás em Egito, são as mesmas bases para a formação dessa herança, né, para construir aquilo tudo e tal, prédios que levavam em conta os astros e tal. Eles precisavam desse conhecimento astronômico e da matemática. Tá? Eles vão criar as casas decimais, mas eles também vão usar a base sexagesimal, e aí a base sexagesimal, né, a base 60, porque esse 60, voltando ao que eu tinha falado lá atrás, ele é um múltiplo de 12, então tem aí o duodecimal, multiplicado por 5, você chega no sexagesimal. Queridos, dentro da Mesopotâmia é isso, tá? A gente não chegou ainda no final da Antiguidade Oriental. A gente chegou só ao final de Egito e Mesopotâmia. Eu ainda tenho que falar de Hebreus e, se tudo der certo, a gente fala também de fenícios e persas rapidamente. Não tem muito mistério fenícios e persas, mas Hebreus vai tomar da gente um pouquinho mais de tempo. É um povo pequenininho, que dominou um território pequenininho, mas com história importante pra caramba pra gente entender o mundo que a gente vive até hoje. Enfim, a religião cristã depende muito da compreensão das raízes judaicas, né? Tem uma íntima relação. Então, por agora é só. Eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Não vou começar de cara os hebreus, mas a gente vai ter um próximo vídeo falando ainda sobre hebreus, com certeza. E se tudo der certo, a gente faz um videozinho mais curtinho sobre fenícios e persas. Tá? Se tiver dúvida, me manda as dúvidas. Se for o caso, escreve aqui embaixo nos comentários. Se for uma dúvida mais curta, eu respondo na forma de texto. Se for uma coisa mais complexa, caso seja necessário, eu faço um outro vídeo respondendo. Tá? Por hoje é só. Fiquem bem. Tudo de bom para vocês. Beijos, abraços e não esqueça de lavar as mãos.